Hoje em dia a gente tem estúdios e produtoras que são mundialmente conhecidos e outros estúdios e produtoras que não são tão conhecidos assim, mas já fizeram filmes sensacionais e estão crescendo cada vez mais com o passar do tempo, que é o caso, por exemplo, da produtora Lionsgate. Essa produtora ela já fez diversos filmes muito populares e é exatamente sobre ela que nós iremos falar hoje nesse vídeo, onde vocês vão ficar sabendo como que surgiu a produtora Lionsgate. Então já que no começo desse vídeo eu vou estar pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal, deixe o seu like também porque o seu like ele é muito importante. Então sem muita enrolação, bora logo começar aqui com esse vídeo. Bom, a Lionsgate ela foi criada por dois canadenses, o André Link e o John Donne. Eles dois, antes de se conhecerem, eles já trabalhavam na indústria cinematográfica lá no Canadá. O John, ele tinha um pai que era dono de algumas salas de cinema lá no Canadá. E o André Link, ele trabalhava com a distribuição de alguns filmes. E quando os dois se juntaram em 1962, eles criaram um estúdio de cinema lá no Canadá chamado Cinepix Film. Esse estúdio ele produziu cerca de 59 filmes que tinham um orçamento muito baixo e que davam um bom resultado nas bilheterias. E com o passar do tempo, esse estúdio ele foi ganhando cada vez mais dinheiro, mais admiradores, mais investidores e se tornou um estúdio muito influente lá no Canadá. É tanto que até os dias de hoje, muitas pessoas elas prestam uma homenagem ao John Donne e o André Link por serem pessoas extremamente influentes no meio cinematográfico lá no Canadá. E um dos filmes que eles produziram que ganhou muita repercussão internacional foi o filme Revi de 1995. Mas foi no ano de 1997 que um empresário canadense chamado Frank Gilstra, ele comprou a Cinepix Film por 16 milhões de dólares. Esse cara, ele era um empresário muito conhecido naquela época por investir em diversos ramos distintos e ele introduziu para a Cinepix uma postura muito mais agressiva de crescimento, pois ele queria tornar a Cinepix um dos estúdios produtoras maiores do mundo que tinha sua sede lá no Canadá e que pudesse competir com os maiores estúdios de cinemas do mundo. Então, uma das coisas que ele começou a fazer foi comprar outros estúdios de cinema, outras empresas que estavam relacionadas com o cinema para aumentar o catálogo de filme da Lionsgate. Inclusive, também foi ele que mudou o nome da empresa de Cinepix para Lionsgate. Ele até mudou a sede da empresa de Vancouver para Toronto e começou em 1999 a produzir alguns conteúdos para a televisão canadense. E um dos estúdios que a Lionsgate comprou foi um estúdio de cinema chamado Mandalay Pictures, que era um estúdio de cinema americano que já havia feito alguns filmes de sucesso, como por exemplo o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999. Esse filme ele foi protagonizado pelo Johnny Depp e dirigido pelo Tim Burton, e inclusive é um filme que eu gosto bastante, e esse estúdio, que é o Mandalay Pictures, ele tinha a sua sede lá em Hollywood. Então foi nesse período que o Frank Gilstra ele decide sair da Lionsgate do Canadá e ir diretamente para Hollywood brigar frente a frente com os grandões da indústria cinematográfica americana. Foi nesse período que eles lançaram o seu primeiro filme de sucesso lá agora em Hollywood, que foi o filme Psicopata Americano, que foi lançado no ano 2000. Esse filme ele teve uma boa repercussão internacional, a atuação do Christian Bale, que é o protagonista do filme, foi muito exaltada, e esse filme mostrou que a Lionsgate ela veio para ficar e brigar com os grandões da indústria cinematográfica americana. Foi nesse período também que o John Feltheimer ele assumiu o cargo de CEO da Lionsgate e inclusive esse cara é o CEO da Lionsgate até os dias de hoje. Ele continuou com aquela proposta muito agressiva de crescimento, onde ele comprava pequenos estúdios de cinema para aumentar cada vez mais o catálogo da Lionsgate. Pois a Lionsgate no começo dos anos 2000, ela continuava a ganhar muito dinheiro com a distribuição de filme e começou a também ganhar muito dinheiro com a venda de DVDs. E o John Feltheimer, ele buscava sempre comprar aqueles estúdios de cinema que estavam passando por alguma dificuldade financeira, pois assim o preço dos estúdios eles saíam muito mais em conta. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2003, quando ele comprou o estúdio Artisan Entertainment. Esse estúdio ele já havia feito alguns filmes de sucesso, como por exemplo o filme Hacking para um Sonho, o filme Candyman Dia dos Mortos e o filme A Bruxa de Blair. E mesmo a Lionsgate aumentando o seu catálogo com a adição de filmes feitos
por outros estúdios, eles próprios lançavam os seus filmes de sucesso, como por exemplo os filmes da franquia Jogos Mortais. Essa franquia ela foi extremamente importante para a Lionsgate, onde o primeiro filme ele foi lançado em 2004 e dirigido pelo James Wan, pois esses filmes eles tinham um orçamento muito pequeno e davam um resultado excepcional nas bilheterias. É tanto que essa franquia ela dá muito sucesso até os dias de hoje e fez lá no começo dos anos 2000 a Lionsgate se tornar um estúdio muito conhecido por produzir filmes de terror extremamente violentos que tinham um orçamento muito baixo, mas que davam um resultado excelente nas bilheterias. Um outro exemplo que a gente pode dar é o filme O Albergue, lançado no ano 2005. E depois disso, a Lionsgate ela acabou ficando num limbo onde de jeito nenhum ela conseguia lançar um filme de sucesso. Até que ela chega no ano de 2009 e ela entra na produção do primeiro filme da franquia Jogos Vorazes. A produção do primeiro filme começou em 2009, mas o primeiro filme ele só chegou aos cinemas em 2012 e esse filme ele foi fundamental para a Lionsgate, pois o primeiro filme da franquia deu muito dinheiro e colocou a Lionsgate em outro patamar. É tanto que depois desse primeiro filme, a Lionsgate ela começou a investir ainda mais pesado nos filmes seguintes da franquia Jogos Vorazes, onde os produtores-chefes da Lionsgate, eles ficavam muito em cima do desenvolvimento e da produção de cada filme da franquia Jogos Vorazes. É tanto que algumas pessoas atribuem o sucesso enorme da franquia Jogos Vorazes aos produtores-chefes da Lionsgate. E é claro que com esse patamar agora que a Lionsgate alcançou, lançando uma franquia de muito sucesso, muito dinheiro ali entrou para a conta dela, que em 2012 eles conseguiram comprar um estúdio de cinema que estava muito em alta, pois em 2012 eles compraram um estúdio de cinema chamado Summit Entertainment, que com certeza você está vendo aí que eu estou pronunciando o nome errado, mas esse era um estúdio de cinema que eles pagaram 412 milhões de dólares por esse estúdio, e esse estúdio ele já havia feito alguns filmes de sucesso, como por exemplo o filme Red, Aposentados e Perigosos, produziu os filmes da franquia American Pie e os filmes da franquia Crepúsculo, que a gente nem precisa falar o quão famoso esses filmes é tanto que a Lionsgate ela já confirmou que está desenvolvendo uma série sobre o universo da franquia Crepúsculo. Então agora, aumentando cada vez mais o seu cacife, o seu catálogo, a Lionsgate, ela em 2014 lançou uma outra franquia que prometia ser muito famosa também, pois em 2014 chegou aos cinemas o primeiro filme da franquia Divergente. A gente pode confessar aí que os dois primeiros filmes dessa franquia, eles deram até um resultado ok nas bilheterias, os fãs dos livros gostaram muito da adaptação, e eu vou confessar que particularmente eu gosto bastante dos dois primeiros filmes, pois eu acho a ideia muito interessante. Porém, quando chega no terceiro filme, as coisas elas desandam de vez e a franquia que inicialmente estava planejada para ter 5 filmes, fechou em uma trilogia. E eu vou confessar para vocês que, mesmo que tudo o que acontece no terceiro filme esteja nos livros, eu não acho nem um pouco interessante o rumo que aquela franquia estava se tornando. E isso foi muito decepcionante para a Lionsgate, pois eles acreditavam que a franquia Divergente tinha um potencial de se tornar uma franquia tão popular quanto a franquia Crepúsculo. Mas no ano de 2014, a Lionsgate ela deu início a uma outra franquia que aí sim, essa seria muito promissora, pois foi em 2014 que chegou aos cinemas o primeiro filme do John Wick. O primeiro filme do John Wick ele ganhou muita popularidade, principalmente no boca a boca, e assim foi com os filmes seguintes, e a Lionsgate ela faturou muito dinheiro com os filmes do John Wick, pois mesmo os filmes eles sendo bem populares, os filmes do John Wick eles nunca tiveram um orçamento muito grande e davam uns resultados legais nas bilheterias, pois os 4 filmes do John Wick já rendeu para a Lionsgate mais de $1 bilhão. Inclusive a franquia John Wick é a única franquia de toda a história do cinema que possui 4 filmes, e os 4 filmes, a cada filme novo, sempre arrecadou mais nas bilheterias do que os filmes anteriores. Então, com dinheiro entrando cada vez mais e mais na conta do estúdio, em 2016 eles voltaram a investir pesado no ramo da televisão, pois em 2016 eles compraram o canal de televisão Starz. Esse é um canal de televisão por assinatura muito popular lá nos Estados Unidos, principalmente por conta da sua programação de filmes, e esse canal de televisão, ele já tinha na época o seu próprio streaming, que era o Star Play, que em 2022 teve o seu nome alterado para Lionsgate Plus.
Inclusive a Lionsgate nos últimos anos também está começando a investir ainda mais pesados para aumentar o catálogo com conteúdos relevantes para sua plataforma de... Eita, nossa senhora! Para aumentar os conteúdos relevantes para sua plataforma de streaming. Pois eles já confirmaram que eles vão lançar uma série derivada aí do universo de John Wick chamado Continental, que é uma série que vai explorar ainda mais a fundo aquele universo dos assassinos de aluguel dos filmes do John Wick. Então, mesmo com a Lionsgate crescendo a cada ano mais e mais e adquirindo mais patrimônios, algumas empresas maiores ainda já tentaram comprar a Lionsgate, como por exemplo a Viacom, que era a dona da Paramount, a NBC, que é a dona da Universal, já tentou comprar a Lionsgate, mas quem chegou mais próximo de fechar negócio foi a Hasbro, que é a empresa de brinquedo que tem os direitos de produção dos filmes da franquia Transformers e G.I. Joe. Mas no final das contas, o negócio não foi fechado e eu tô torcendo para ninguém nunca comprar a Lionsgate, porque eu gosto, né, de mais competitividade, de ter aí os estúdios, cada um com a sua própria identidade. Mas pessoal, essa era a história que eu queria contar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual é a próxima produtora ou o próximo estúdio que vocês querem que eu venha aqui e conte a história deles para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.